Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Vamos que vamos, mais um vídeo aqui nesta quinta-feira. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma novidade que a Arena Fonte Nova vai ter no ano que vem. Vamos falar também sobre as críticas que foram feitas ao gramado pelo jornalista Leifert, né, Thiago Leifert, que era narrador da Globo. Enfim, ele falou algo bem interessante que eu queria até repercutir aqui com vocês. E vamos falar também sobre uma possibilidade aí de retorno na próxima janela de transferências de um jogador que já passou pelo Bahia, é identificado e que vai estar livre no mercado no meio do ano. Já conto muito com o teu like aqui no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto com a tua participação nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar aqui no vídeo de hoje. E não se esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil por aqui, você torcedor, não perder nenhum conteúdo. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar esse vídeo aqui para a gente não perder tempo falando sobre a Arena Fonte Nova, que no ano que vem vai receber jogos da Copa do Mundo Feminina. A Copa do Mundo Feminina que vai acontecer no Brasil no próximo ano, e a Fonte Nova será um dos estádios sede que vai receber jogos do Mundial. E nos jogos do Mundial, a Arena Fonte Nova vai passar a ter novamente a arquibancada móvel, que aconteceu na Copa do Mundo de 2014, né, a Copa do Mundo masculina, que foi realizada aqui no Brasil também. A Arena Fonte Nova, para quem não se lembra, teve a arquibancada móvel, aumentando a capacidade de público no estádio. E na Copa do Mundo feminina, essa arquibancada móvel vai voltar vai voltar a existir. E aí que vem o questionamento de muita gente, né? Por que não faz isso nos jogos do Bahia? Por que não coloca a arquibancada móvel? Porque a arquibancada móvel ela tem um custo de operação que é alto e que é considerado inviável para jogos apenas do Bahia. Vitor, mas por todos os jogos e tal, meu povo, se vocês forem olhar, claro que vão ter jogos que, por exemplo, Bahia e um jogo de Libertadores, Bahia e um time, né, também grande aí do continente, Bahia e Vitória, Bahia e Palmeiras, que geralmente tem grande público, Bahia e Flamengo, que também geralmente tem grande público, outros jogos do Bahia. O Bahia tá precisando ganhar um jogo para ir para uma Libertadores ou para brigar pelo título da Copa do Brasil, e aí o público também é alto. Claro que nesses jogos daria para se pensar e daria para se colocar uma arquibancada móvel, mas tem um custo muito grande de operação. E o Bahia, né, que é o dono da operação do jogo na Arena Fonte Nova, em dias de jogos do clube, avalia um custo muito alto essa instalação da arquibancada móvel. Para jogos da Copa do Mundo, que o ingresso vai ser muito mais caro, que vai receber um público grande também, pode até valer a pena. E por isso a FIFA exige que se tenha essa arquibancada móvel. Agora, nos jogos do Bahia, primeiro que não é bom você ter essa arquibancada móvel em todos os jogos, porque dificilmente a gente vai ter todos os jogos da temporada com ingressos esgotados. Vai ter jogos que o Bahia vai colocar 30 mil, 25 mil, 40 mil, mas não vai esgotar os ingressos, então não se faz necessário a presença da arquibancada móvel. Eu acho que seria legal se a gente utilizasse a arquibancada móvel somente em jogos que a gente soubesse que o público seria muito alto, muito elevado, para aumentar a capacidade em 5 mil, 6 mil pessoas, acho que seria interessante, mas é isso, né, meu povo? Vamos acompanhar ano que vem como vai funcionar essa arquibancada móvel. Acho que já até serve de estudo para o Bahia também, em alguns jogos, se achar necessário, se houver necessidade, e se o custo também não for tão alto assim como se fala, poderia colocar para alguns jogos sim nos próximos anos. Mas isso aí é algo para se pensar depois, algo para a gente comentar lá na frente. Falando sobre gramado agora, o Thiago Leifert falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu concordei bastante, que era sobre o gramado da Arena Fonte Nova. Ele falou sobre o gramado estar cada vez mais pior. Eu acho que melhorou em relação do ano passado, mas ainda assim o gramado da Arena Fonte Nova sofre bastante e que prejudica o jogo do Bahia. E se vocês analisarem bem, o Bahia é um time muito técnico, e que quer ter a bola o tempo todo nos pés. E os jogadores têm dificuldade em alguns pontos do gramado, no decorrer do jogo, de dominar a bola, de passar a bola com mais rapidez, de fazer o jogo do Bahia acontecer. E isso acaba prejudicando. Quando o Rogério fica falando do gramado, que não molha, que o gramado tá assim, tá alto, tá daquele jeito, claro que às vezes o Rogério, ele é muito perfeccionista, mas ele tá certo, porque o gramado, ele é um aliado pro jogo do Bahia. E quando esse gramado não está em perfeitas condições, acaba atrapalhando. Desde que o Grupo City chegou aqui no Bahia, eu acho que o melhor gramado que a Arena Fonte Nova teve foi em 2023. Em 2024 foi piorando, em 25 estava muito ruim e esse ano parece ter dado uma melhorada, mas ainda assim longe do ideal. Claro que essa redução agora de jogos do Bahia na temporada vai ajudar na recuperação. O Bahia, por exemplo, vai passar 15 dias aí fora de Salvador, jogando contra Mirassol e contra Flamengo, então existe um certo tempo para se recuperar o gramado, para se fazer melhorias e tudo mais. Claro que isso vai ajudar, mas não é, como é que se diz?
não é a solução. O que eu acho que poderia acontecer? Acho que o Grupo City, né, poderia entrar junto com a Fonte Nova para administrar o gramado, fazer um acordo, pedir para cuidar do gramado, porque se a Fonte Nova não tem condições, não tem nesse momento, né, capacidade técnica de cuidar do gramado, de deixar o gramado nas perfeitas condições que o Bahia precisa, por que o Grupo City junto com o Bahia não entra, né, para tentar administrar o gramado, para tentar cuidar, para tentar colocar uma empresa ali que eles já utilizam em outros, né, clubes ali do Grupo City ao redor do mundo, algo para tentar melhorar, algo para tentar deixar o gramado da Arena Fonte Nova num padrão quase que europeu. É difícil? É, por conta do clima, por conta da quantidade de jogos e de uma série de fatores, mas pelo menos próximo do ideal para o Bahia, porque já ajudaria demais a gente no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Ter um gramado que ajude a bola a fluir mais rápido, que os jogadores consigam dominar com mais tranquilidade, que os passes sejam mais rápidos, que a bola quique menos, enfim, tudo isso faz a diferença. Falando sobre o mercado de transferências agora, vamos falar sobre o meia Flávio, que já passou pelo Bahia em 2020, se eu não estou enganado, 2019 ele estava aqui também, 2020, no ano da pandemia, ele saiu muito identificado com o Bahia, hoje está no mundo árabe, no Al Tayyan da Arábia Saudita. Ele é um dos melhores jogadores do Al Tayyan, ele estava entre os melhores meias e volantes do campeonato saudita também, e no final do contrato, agora no meio do ano, ele vai sair de graça do clube. Ele renovou por mais um ano, ele pertencia ao Trabzonspor da Turquia, e aí ele agora pertence ao Al Tayyan, ele tem um contrato por lá. Quando ele terminar esse contrato, ele vai estar livre no mercado e, claro, procurando uma outra oportunidade. E é claro que todo mundo comenta sobre essa volta ao Brasil. É provável que o Flávio volte ao Brasileirão. A gente já tem alguns clubes aí se movimentando, de olho, buscando informações. E claro que eu não estou dizendo que o Bahia está interessado na contratação dele, mas é um jogador muito interessante e é um jogador que, na minha visão, poderia cair bem demais aqui. Matéria do Cifute, né, que é um portal bastante reconhecido, que traz dados interessantes aí sobre os atletas brasileiros ao redor do mundo, e eles falaram sobre o Flávio, e o Flávio é um jogador identificado com o Bahia, tem mais ou menos 30 anos, é um jogador ainda jovem, eu acho que ele ainda tem muita coisa para render no futebol. Vitor, seria titular no Bahia? Não, mas acho que seria uma baita opção. É um jogador moderno, né? Um volante moderno, ele desarma e sai para o jogo. Uma característica semelhante ao do Eric. Eu acho que poderia ajudar. Mas é aquela coisa, né, meu povo? O Bahia hoje tem um grande elenco e eu acho que se não acontecer lesões, especialmente nos jogadores de meio de campo, se a gente não tiver nenhum atleta lesionado até o meio do ano, dificilmente chegará um outro volante. Eu venho falando isso com vocês aqui há algum tempo. O Bahia tem hoje o Acevedo, Caio Alexandre, o Eric, Jean Lucas, Everton Ribeiro, que joga ali no meio de campo, tem Rodrigo Nestor, Michel Araújo, todos esses atletas eles estão ali atuando no meio de campo, né? Tem o Sidney, que é da base, que dificilmente é relacionado, mas acho que se acontecer algo de Bahia precisar de um volante, ele será a primeira opção do Rogério. Enfim, algumas opções, então dificilmente, se a gente não ter lesões, vai chegar um volante, mas deixa aqui a minha recomendação e deixa aqui a minha também atenção em relação ao Flávio, porque é um baita de um jogador e que poderia nos ajudar demais caso estivesse aqui também, porque atualmente tá no nível técnico e físico bem diferente de quando ele saiu do Bahia. Aqui ele já saiu bem, agora ele tá melhor ainda, tá bom, povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, que é importante, não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!